Boa noite a todos. Obrigado por me receber aqui. Eu sou Rodrigo, eu trabalho na Supabase já faz uns 2 anos e meio. E essa é uma palestra que eu já fiz para o Tocha, ele já vai saber tudo. Aí a gente geralmente faz meetups ao redor do mundo quando tem as Launch Weeks, e esse deu certo de encaixar bem durante essa semana de lançamento que nós estamos promovendo eh, esse mês. Então, geralmente, são lugares bem aleatórios, todo ao redor do mundo. E aí, geralmente, tem Maringá, porque eu moro em Maringá. Aí, só um pequeno detalhe do slide. E esse é o nosso slogan: construa no final de semana e escale para milhões de usuários. E a parte interessante é, isso não é só um slogan. Nós temos eu acredito que eu tenho um slide aqui que vai falar um pouco mais disso, mas eu pedi para o pessoal do time de dados para atualizar, e eu não consegui o gráfico atualizado, mas nós já temos 30 clientes que foram de 0 para mais de 1 milhão de usuários no aplicativo deles. A maior parte é qualquer coisa com inteligência artificial, mas válida a proposta de que você consegue atingir a escala de milhões de usuários usando só Supabase. Então, como que é? O que é a Supabase? É uma empresa que foi fundada em Singapura, a sede é nos Estados Unidos. Isso aqui está desatualizado, a gente teve agora uma série C recente. Nós temos funcionários já em mais de 50 países, 2 deles no Brasil, eu e o Guilherme, trabalha com as bibliotecas de cliente. E foi fundada pelo Paul e pelo Ant, que os dois têm bastante experiência em back-end. Então, os dois são fundadores técnicos. Aí, por que Supabase geralmente é vista como a versão open source do Firebase? Porque a simplicidade do Firebase atrai as pessoas. É fácil de começar, é fácil de usar, e você quer algo simples para começar. Você não quer, deixa eu configurar todas as milhões de coisas que eu tenho que fazer só para abrir uma janelinha no AWS, depois eu tenho que configurar todas as políticas de tudo quanto é coisa para tentar ter um banco de dados. Isso é muita frustração que você está gerando para o usuário. Uma das métricas, quando a empresa começou, inclusive, foi o tempo que é necessário de quando você está começando o projeto até você conseguir fazer a primeira query. Então, você percebe que a importância que nós damos para a experiência do desenvolvedor é muito grande. E nós também focamos nisso. Temos um plano gratuito bastante generoso, você consegue ter até 50 mil usuários no plano gratuito. E tem os problemas que vêm também com o Firebase. O Firebase cobra por API, então começa a ficar caro rápido, porque você está tendo bastante movimentação no seu usuário. Às vezes a interface de usuário é confusa e você está preso na solução deles. Você não tem como, vou tirar do Firebase e colocar no Firebase na AWS, por exemplo. Não tem como. Aí qual que é a proposta do Supabase? Ser tudo open source com licença bem amigável, é praticamente tudo Apache 2 ou MIT. Então você consegue colocar em qualquer lugar, você não tem que ter preocupação com e se eu hospedar a Supabase na Herders, na Linode, em qualquer coisa, eu vou estar violando alguma política que eles dão na licença? Não. Você pode colocar em qualquer lugar. Nós acreditamos e esperamos que o que nós oferecemos na nossa plataforma é o suficiente para te convencer a ficar e hospedar com a gente. Mas se você não quiser, tudo bem. Inclusive, tem uma parte interessante que às vezes você fica sabendo de empresas gigantes que estão usando o seu serviço porque eles mandam uma PR em algum repositório.
Por exemplo, a Reuters mandou uma PR para parte de autenticação porque eles viram um bugzinho lá que eles queriam corrigir, aí eles fizeram o patch upstream e aí, tipo, contribuiu para a plataforma. A gente nem sabia que eles usavam o nosso produto e foi assim que descobrimos, inclusive. E aí, esses são os produtos principais do Supabase, o banco de dados, que é o centro de tudo, autenticação, armazenamento, que também é compatível com o S3, se você quiser, as Edge Functions, que você consegue ter elas rodando perto do seu usuário. Então, por exemplo, se você quer fazer algum cálculo perto do seu usuário, aí entra em contato com o banco de dados e continua processando mais um pouco perto do seu usuário, você consegue com isso. Às vezes você consegue usar as Edge Functions para outras coisas, por exemplo, tem usuários que têm um bloqueio que não consegue ter resposta direto da OpenAI, por exemplo. O que você faz? Se você usar a Edge Function de proxy para mandar a request para o OpenAI, você pode falar que essa requisição está vindo dos Estados Unidos para o OpenAI, eles vão aceitar, você tem a resposta, manda para o seu usuário e todo mundo feliz. Aí temos o real time também, que é para quando você quer baixa latência nas mensagens. E o vector, que é o PD vector, que é na verdade uma extensão do Postgres. Aqui nós tá isso com mais ênfase porque estamos num grande fluxo de AI, mas para mim aqui poderia ter outras coisas que são tão fantásticas quanto, como por exemplo, nós lançamos essa semana Queues, ou seja, se você quiser fazer uma fila de mensagens agora você pode ir na plataforma, usando também a extensão open source da Tempo que eles fizeram, que é muito boa. Aí, se você quiser usar pdcron para fazer, vou fazer processamento em background periódico, você consegue com pdcron. Tem PostGIS, se você quer trabalhar com dados geográficos, também tem como. Então, tem muitas extensões que você pode usar também, que está incluído no banco de dados. Agora, um meme, para descontrair um pouco, né? Eu sou Eu sou culpado disso também, quando eu vou escrever uma query de SQL, geralmente é tudo maiúsculo também. Aí agora eu vou voltar um pouco mais sobre cada parte do stack. Então, o que é o banco de dados? A gente tem o banco de dados Postgres. Você pedir, vai ter Supabase como MySQL? Não, não vai. Nós temos uma opinião bem forte nisso e não vamos abrir mão do Postgres. E uma das partes positivas de usar o Postgres é que você tem total liberdade para mudar o seu banco de dados. Você quer sair da Supabase e ir para um outro banco Postgres. Você usa o pdump, você pega o seu banco de dados, leva para onde você quiser e está tudo disponível. Autenticação. Autenticação é o segundo produto mais usado do Supabase. E vem com muitas coisas. Então você tem tipo milhões de provedores de social auth, tipo Google, até uns mais esquisitão, tipo Kakao, que é um provedor da Coreia do Sul, e ou muitos outros, Apple. Enfim, a maioria deles geralmente é contribuições dos usuários. Eles falam, eu preciso de um provedor X, Y. Aí eles vão lá no repositório do Auth, manda uma PR, e aí, tipo, se tiver tudo certinho com ela e tudo, o time às vezes até ajuda a corrigir algumas coisas, mas você consegue. E essa é a vantagem de open source. Às vezes, se você precisa de alguma coisa, você pode olhar uma PR antiga para ver como que alguém fez aquilo antes, e você pode contribuir para o projeto para se desbloquear. Que é uma coisa que você, por exemplo, não teria como no Firebase. E além disso, tem várias outras coisas, como Magic Link, você pode usar e-mail e senha, você pode usar SMS para autenticação.
Aí uma coisa que geralmente a gente nem comenta muito, mas eu acho que é uma parte essencial do Supabase, é que a gente tem também o Postgres, que é um REST service que é ligado e fica na mesma instância que a gente joga o seu banco de dados. Então você tem APIs para tudo que você precisar direto por padrão. Você pode desabilitar isso se você não quiser usar, se você quiser usar, por exemplo, um OMR para relacionar o seu banco de dados, usar Prisma, usar qualquer outro cliente, você pode. Mas se você quiser usar a API para conectar com o seu banco de dados, também tem essa opção. E você tem a Open API. Então, se você quiser o Swagger, ver tipo, tudo isso documentado certinho para o seu projeto, você tem como ver isso também. Aí, armazenamento de dados. Então, se você quiser colocar arquivos, vídeos, entre milhões de outras coisas que você quiser armazenar no seu projeto, você tem como. Você consegue definir buckets separadas para coisas diferentes que você tenha. Você pode criar pastas e especificar a política de segurança diferente para cada pasta, uma política geral para definir o acesso para essas pastas. E você tem a compatibilidade com o S3. Então, se você quiser usar o protocolo S3, você está bem-vindo para usar. Aí as Edge Functions, que você consegue executar elas. Pensa como se fosse um Lambda da AWS. Então, você consegue executar um código, fazer alguma ação lá. Por exemplo, você pode usar isso para interligar alguma coisa do seu banco de dados com o OpenAI ou qualquer outra coisa. Por exemplo, você pode colocar um trigger numa tabela sua, aí você chama a Edge Function por uma webhook, e aí você faz o processamento, gera os embeddings e armazena os embeddings para aquela tabela. Então, por exemplo, se você colocou um campo de texto na tabela de mensagens, você já pode ter embeddings automáticos para suas mensagens lá. Então, quando você precisar de usar eles, já vai ter calculado todos os embeddings, está disponível para usar. O tempo real é dividido em 3 subprodutos, que é transmissão, ou broadcast. Então, você manda mensagem para o usuário, você consegue definir, por exemplo, autenticação. Então, você pode limitar para usuários X e Y vai ficar recebendo essas mensagens. Você tem a presença, que é para ver se tem 2, 3 pessoas online ao mesmo tempo, você consegue fazer esse tipo de coisa. E você tem alterações do Postgres. Então, tipo, teve uma atualização numa tabela, você vai receber essa mensagem. A Vector, que é a extensão de vetorização e embeddings do Postgres. Então, você tem suporte para 2 tipos de indexes que você pode colocar, 2 índices. Tem o ivflat e tem esse HNSW, é bem chato de falar isso em português, mas esse daqui costuma ser um, um índice com melhor desempenho, em geral, para a maior parte dos casos de usos. E a grande vantagem de você usar o Postgres para fazer e armazenar os seus embeddings é que quando você compara com um banco que é só para isso, você tem todo o poder do SQL para todo o resto. Então, por exemplo, eu quero selecionar todos os embeddings desse usuário. Você coloca lá um select where user X e aí você está filtrando só para aquele usuário. É muito difícil fazer esse tipo de filtros se você estiver usando, por exemplo, o Pinecone, porque é um banco só para armazenar vetores. Então, a diferença é quando você combina o SQL é que você tem todas essas outras coisas. Você pode fazer um join e pegar todos ligados com alguma outra coisa. Então, você vai combinando, escolhendo o que você precisa. Eu acho que isso dá bastante poder e performance também, para filtrar os dados quando você precisa. Aí, mais um meme. E eu realmente acredito que, para a maior parte
dos projetos, principalmente de escala média, até os que estão crescendo mais, com até 1 milhão de usuários, você facilmente consegue manter esse meme como verdade. Que às vezes você não precisa de fazer todo um negócio absurdo para tentar resolver, quando às vezes só usando Supabase você consegue ter o back-end pronto para o seu problema. Aí, isso aqui são as estrelas do GitHub. Você pode ver que a Supabase passou o Redis, que outros bancos de dados. E uma coisa interessante, Supabase passou a linguagem Swift também no GitHub. A gente tem mais estrelas que a Swift. O que é meio surreal a hora que você vê o tanto de tração que o projeto está tendo, mas é porque os desenvolvedores gostam. E é isso que eu estou falando aqui. Isso aqui é os lançamentos na Hacker News, que é o portal de notícias da Y Combinator, que é aquela aceleradora mais famosa e maior dos Estados Unidos. E você vê, tipo, os maiores lançamentos, a gente está só atrás da Stripe. É até praticamente surreal pensar nisso, que a nossa empresa vale muito menos que a Stripe, não tem como discutir. Mas estamos em boa companhia. E só de ver que a gente está na frente lá, até o Firebase mesmo, eu acho que é importante para mostrar que estamos no caminho certo. E esse gráfico também está desatualizado, é o total de usuários que tínhamos em novembro de 2023. Hoje já temos mais de 1 milhão de usuários na plataforma e já lançamos mais de 1 milhão de banco de dados. E aí eu volto na mesma tecla que está falando desde o começo. A nossa ideia, o propósito da Supabase é fazer o banco de dados relacional ser tão fácil de usar quanto o Firebase. Então, nós queremos divulgar o Postgres, é como se fôssemos pessoas que vai de porta em porta, testemunho de Jeová para bater e falar, oi, quer usar Postgres? E é basicamente isso que estamos fazendo. Nós acreditamos muito no Postgres, estamos divulgando, nós queremos mais adoção, mesmo que não seja com a Supabase, nós acreditamos que é o banco de dados a ser usado, e você consegue começar bem rápido. Você tem o seu projeto rodando em uns 2 minutinhos e o código é aberto. Então, se você quiser ver como que a salsicha é feita, tá lá. Você pode abrir o repositório, você pode ver quais são os detalhes, você pode contribuir. Nós agradecemos bastante se você fizer. E não tem que ter medo. Às vezes você começa com, vou corrigir um errinho de ortografia aqui ou alguma coisa ali. Aí você vai pegando familiaridade com o código. Porque até se você está começando, não tem familiaridade com o open source, é legal colocar no currículo também, é contribuir para um projeto open source. E nós vemos isso da comunidade também. Nós temos mais de 1.000 pessoas que contribuíram com alguma coisa e nós apreciamos bastante isso e queremos mais. Aqui alguns dos nossos clientes. Talvez vocês já ouviram falar do GitHub, da Pepsi, talvez não sei. Meio desconhecidos, eu sei. Aí esse gráfico que eu tinha do ano passado também, mas nós tínhamos 16 clientes. Isso aqui são os dias desde que lançaram o projeto. Então você vê que tem projetos que com poucos dias já chegaram a mais de 1 milhão de clientes. Olha que surreal esse. Então, você consegue chegar na escala de milhões de usuários usando o Supabase.
mais ou menos, nativos. Achei mais um testemunho de Postgres no chat. Obrigado, Christian. E aí, aqui as vantagens de usar o Supabase em relação a banco de dados vetoriais. Um pouco disso eu já falei quando eu mencionei usar as queries de SQL para filtrar os dados, que é uma coisa que você não consegue com o Pinecone. Você tem a conformidade com SOC 2 tipo 2, com RIPA, se você quiser, que são coisas que, dependendo do seu caso de uso, por exemplo, quer usar o projeto com dados medicinais dos Estados Unidos, você vai precisar de RIPA, não tem o que fazer, e aí é importante ter um banco de dados que você sabe que é confiável, que já foi testado em batalha para isso, e aí você está usando o Postgres junto com os seus embeddings, seus vetores. O nosso código é todo aberto, então se você vê algum problema, você vai estar tudo mais aberto. Por exemplo, você teve uma falha de segurança. Nós temos até um programa nossa, fugiu a palavra, mas nós temos um programa para você avisar de falhas de segurança também, então você pode entrar em contato com a gente, nós respondemos rápido também. E uma das coisas que é importante, que a gente acredita também, é que tem muita rotatividade no front-end. Que você está usando Angular, aí amanhã lançaram um framework, aí depois de amanhã lançaram outro, aí hoje já deve ter lançado mais 3 frameworks de JavaScript, e amanhã vai lançar mais 4. Então, tem muita rotatividade. O Next.js mesmo, por exemplo, toda versão nova que lança quebra metade das coisas que funcionavam na versão passada. E o que nós queremos é providenciar um back-end estável que supre a necessidade de tudo esse resto aqui. É fácil? Não, mas é a ideia. Eu estou aqui para vender a ideia para vocês. E uma das coisas interessantes é no MDN Plus, eles usam o Supabase para armazenar os embeddings da documentação deles. Então, isso é interessante. A Mozilla usando a gente também. Outra pessoa, outro grupo que talvez vocês já ouviram falar um pouco. E nós conseguimos avançar pesquisas também. Então, isso aqui foi de um artigo que foi feito por um cara do time, e nós conseguimos alcançar resultados melhores que o Pinecone usando PGVector, com mais velocidade e mais acurácia. Então, é tudo que você quer quando você está usando, pesquisando por embeddings. Aí, entrando um pouco nessa linha e falando o que é um banco de dados vetoriais. É um banco de dados que você armazena vetores. Parabéns. Eu expliquei da forma mais porca possível. Mas qual que é o objetivo? Você quer armazenar vetores, você quer colocar os embeds, então você tem vetores lá com, por exemplo, o OpenAI trabalha com vetores de 1536 dimensões. Então, são muitos dados que você vai querer colocar no banco de dados, e às vezes você não precisa de tudo isso. Por exemplo, nós fizemos pesquisa que vimos que, por exemplo, já o GTE Small consegue, às vezes, resultados melhores num banco de dados. Então, a ideia é você ter esse banco de dados que armazena esse conjunto de dados multidimensional para buscar informações. Claro que isso é muito abstrato, então vamos tentar explicar. Por exemplo, se eu falar que o, o rei é gordo, então essa é uma frase.
o que você faz? Você trabalha com matemática em cima dessa frase. Então, por exemplo, você tira homem dessa frase. Então, você vai dar, tipo, a rainha é gorda. Aí você tira, tipo, gordo. Então fica, a rainha é magra. Então você vai calculando com base nessa frase, e é assim que a maioria desses modelos de linguagens de alta capacidade trabalha. Eles trabalham com base nisso. Então, por mais abstrato que seja, e seja um exemplo extremamente simplificado, é assim que eles trabalham. Você trabalha usando vetores e calculando a distância de acordo com a semântica da frase. E estamos numa era que a AI está super popular, a inteligência artificial está bombando mesmo, e tem esses bancos de dados especializados para armazenar vetores estão bastante populares. Nós acreditamos que é melhor usar o Postgres, mas esses também estão bastante populares e nós queremos mostrar que você consegue sim usar o Postgres para isso e ter bons resultados. E aqui, de novo, um pouco que são embeddings, que aí, no caso, são os dados dos vetores que eu já comentei, por exemplo, com aquela frase, e você está capturando as características essenciais, você está capturando a semântica num modelo vetorial, o que é confuso de explicar, mas é basicamente o que eu falei. Você tem uma frase, você vai aplicar matemática em cima dela para chegar, tipo, qual que é o resultado próximo disso? Por que, que o sentimento está positivo? Porque você calculando aquela frase com palavras do espectro negativo e do positivo, você chega mais perto do positivo. Então, é assim que a análise de sentimento, por exemplo, funciona. E aí, os bancos de dados específicos para vetores, eles geralmente são feitos só para isso, então o objetivo deles é armazenar dados vetoriais, só que eles falham, por exemplo, às vezes não é tão fácil você separar os dados de um usuário do outro. E aí que você, tendo o poder do SQL, você consegue filtrar isso muito fácil. Aí aqui, falando mais um pouco sobre o PageVector, o código é aberto, você pode ver lá exatamente como que foi feito, você tem como integrar ele de formas diferentes, usando, por exemplo, várias bibliotecas, e ele é bastante flexível. Existem dois tipos de índice que você pode trabalhar, você pode colocar mais dados juntos na tabela, enfim, você está bastante livre para usar da forma que for mais conveniente para você. E aí, falando um pouco sobre a história da Supabase e o PageVector, tudo começou com um e-mail. Uma pessoa chamada Greg mandou um e-mail para o nosso CEO e falou: eu fiz um teste aqui com uma nova extensão do Postgres. E aí eu fiz. Você consegue conversar com a documentação da Supabase. Aí o CEO achou interessante e tal, tipo, eu quis conversar com ele para ver mais detalhes e saber como que isso ia funcionar. Quando a gente foi lançar isso, a gente lançou como clipe, sabe, aquele clipezinho da Microsoft que enchia o saco no Word. Porque quando foi começar isso, a gente não acreditou que ia ser um negócio muito bom, achou que vai ser mais da metade das respostas vai sair coisa errada. Então, nós começamos com isso como um protótipo sem muita esperança, mas deu tão certo que agora ele foi contratado, ele é o chefe da parte de AI da Supabase, e, e esse também é o poder do open source. Ele queria colocar o PageVector na Supabase porque ele gostava da Supabase, ele achava que era fácil de usar, e ele queria ter essa extensão com Postgres num lugar que ele conseguia usar de forma fácil. Acabou que agora ele trabalha para a gente e ele faz bastante coisa em cima disso.
E aí você vê que a oportunidade sempre existe e com o open source você tem essas chances de a comunidade chega e te ajuda a tomar uma direção em alguma coisa, a definir o que é importante para eles ou não, igual. Antes desse e-mail a gente não tinha nem noção dessa extensão. Agora é uma das mais usadas na Supabase. E aí, como eu disse, temos pessoas que trabalham nisso na Supabase, inclusive trabalhando para melhorar a pesquisa teórica mesmo, mandando papers para artigos e tudo mais. E aqui é aquele caso que eu falei um pouco antes, que você consegue ter uma precisão maior usando modelos menores. Então, você consegue manter a precisão por aqui praticamente a mesma que usando um modelo maior, usando um modelo muito menor. Ó, esse modelo aqui tem 10.024 dimensões, esse daqui tem 384 e você tem praticamente o mesmo resultado. Então, em vez de você armazenar todas essas dimensões de vetores, você pode armazenar menos e manter praticamente o mesmo desempenho. Vamos ver se tem áudio. Você toca. Isso, a música foi criada, era para ter som, então vocês provavelmente não ouviram, achei que estavam ouvindo, é triste. E depois eu mando o vídeo para o pessoal do Meetup, eles compartilham. Tem som e o foco era inclusive a parte do som, porque a música foi gerada por um dos nossos clientes que eles fazem música que você pode fazer música no estilo de um artista e você passa, por exemplo, o conteúdo. Então, é uma música, é um trechinho pequeno, mas sobre Supabase e cantado pela Nicki Minaj. Achei que vocês estavam escutando. Acontece. Então, Supabase é só Postgres. Sempre foi. O principal do Supabase é Postgres. Estamos aqui, somos testemunha de Postgres, vamos divulgar a palavra do Postgres e do elefante para todo mundo. E uma das coisas interessantes é você ver que você está incomodando quando uma empresa que vale 25 bilhões de dólares começa a fazer propaganda quando você pesquisa sobre Supabase. A gente agradece, Mongo, mas eu acho que quem está procurando por Supabase vai querer Supabase, né? Mas pode gastar o seu dinheiro com isso, né? Não ligamos. Né? Até nos emociona um pouco. Agora, isso aqui é um jogo. Deixa eu só ver. Me fala se vocês conseguem entrar. Aqui parece que abriu. É um carro, Quer né? testar também? É. Deixa eu testar também só para garantir.
Ok, temos. Temos 9 pessoas, mais alguém? Avisa se você está tentando. Eu espero um pouco mais. Só para falar, se for para incentivar mais o pessoal, mas quem ganhar vai ter sorteio. Quer dizer, quem ganhar vai ter sorteio, não. Quem ganhar vai ganhar algum brinde do Supabase. É um brinde misterioso, que o Rodrigo vai ver o que ele consegue para gente, mas pode ser um boné, ou uma camiseta, ou alguma coisa, não sei. Mas bora participar aí, bora interagir. Isso, vai ter brinde para o vencedor. E tem um detalhe: quem responder, o tempo de resposta também vale ponto. Então, se você ficar pensando, muitas vezes você pode perder ponto porque alguém que respondeu mais rápido foi melhor. Então, tem esse outro detalhe. Deivão entrou por último aí, Deivão. Escaneia o QR Code aí, que tem um joguinho aí, um quiz. Ô, louco. Vai ter brinde. O Devon não vale não, pô. O Devon já tá fazendo uma IA para fazer jogar por ele. Mas, Eu peço até desculpas por ter que sair no meio da apresentação, mas eu consegui coletar uma dúvida. Eu não sei se agora é o momento para isso. Não, calma, vamos acabar o joguinho, depois a gente volta. Ah, tá. Tá bom. anota a dúvida, depois eu fico feliz de responder. Mano, do nada começa a dar type error pra mim. Bom, pode começar? Mas é no Tô jogo, preparado Bill? aqui. Tá correndo? Eu tô logado como Beowulf, daí depois do nada começa a dar type error na tela. Mas acho que pode começar assim. Vamos lá. Ixi. Pô, aí é sacanagem, porque o Devon vai ganhar isso aqui, velho. Que ele fez os testes com isso aqui. Eu já não lembro, pô. Aí, já era, filho. No chute, né, pode ganhar do Alzheimer, entendeu? Não tem Não chegou a ser Alzheimer ainda é TDAH só. Ixi, Aí eu errei. Errei também. Errei também. também, então não adianta Pô, nada. pô, pessoal. Alguém acertou? Mas eu errei mais É o rápido. Grant, não Eu é? acertei porque eu fiz hoje uma Ah. 46. Nossa, aí tá Era o bobando. Grant, não é? O próximo agora. O louco, ele acabou de falar na palestra. Que isso? Segundo slide. Olha lá. No slide. Eu coloquei a data errada aqui, agora que eu pensei. Foi 2018. 20. 20? Correct. Ah, Essa foi na cagada. Nossa, eu coloquei 18, velho. Próximo. 18 foi o Flutter. pô. Pô, aí. Flutter. O quê? Eu vou Flutter errar. aqui? Que isso? Agora, se eu errar, aí ficou feio, hein? Eu vou errar só para não ganhar a camiseta de vocês. Na verdade, eu chutei errado. Eu acho que essa aqui. Aí, ainda bem que eu acertei. Acertei, senão. Pô, vamos dizer que eu acertei, só não me desmente aí, Rodrigo. Eu mudei as perguntas porque senão o Toshi ia ganhar. Aí ia ficar. Porque ele já participou antes, né? Tinha que mudar as perguntas. Aí, pessoal de Flutter, Dart. Eu tentei responder bem rápido aqui. Eu não sei se eu respondi. Nossa, errei também. Não Mano, tinha acho que opção. do tempo. Estado e sem estado. Não tinha opção. Eu só sei essa resposta, entendeu? Um tem estado, outro não tem. Só isso. Mas eu comentei também. Pô,
Pode ser errado. Eu não li direito. Alzheimer, né, mano? Alzheimer com Eu TDAH não. ali, ó. Foi Nada contra ninguém, desatenção. mas eu tô torcendo que todo mundo suficiente pra pelo Nossa, menos tá passar. acertando tudo. Opa, você acertei. Você foi top. Acertei. A de Supabase eu sei, as de Flutter não. Essa é chatinho. Bom, esse aí foi o chute, mano. Uhum. Daqui também. Eu já sei que vai ganhar o Toshi, porque ele já brincou disso aqui, certeza. Tá roubando o Entrei Toshi. agora. Aí, eu errei. Ah, droga. Essa de Flutter eu não sei. Essa de Flutter eu não sei. Base de todos? Não sei, essa pergunta tá meio tricky, hein? Não tá certo isso aí não, hein? Container. Scaffold. Ah, não apertei. Não apertei. Nossa. Essa é pior. Olha só, Próximo. o Christian tá aqui hoje. Ixi, Ó, Fausto. Fausto ganhou. Marmelada. Marmelada. Tudo pro brejo. Foi tudo. Eu só Eu recebi descobri aqui que eu não sei nem Thanks for Flutter, nem playing. Supabase, entendeu? Tá tudo certo. Eu fiquei em último. Não. ainda acertei. Nossa, fiquei em terceiro, hein? Ganhei do Toshi, hein? Eu respondi 2 perguntas. Nossa, o Fausto foi muito foda, cara. Foi da... Você acertou tudo, mano. Não, É, né? Fausto usou o O cara chat tá GPT. roubando. eu acertei umas 4, ChatGPT velho. puro. Chat GPT ali, ó. Eu acertei umas 4. Reparte o prêmio comigo. Esqueci de abrir o Gemini aqui. Ah, não, se fosse Gemini aí não ia dar bom, não. Isso é GPT. Tempo de ideia aí. Eu não posso falar que- GPT, senão não cai o salário. Ah, é, putz, eu tô cheio de ideia agora, droga. Tem que falar de Gemini. Ai, Gemini. Barraca, rapaz, foi foda. Tá E bonito agora. esse último slide é uma provocação nossa, que eu não acredito que seja verdade ainda, mas nós queremos chegar lá, que ninguém nunca foi demitido por escolher Postgres para o seu banco de dados. Nós queremos que seja verdade também isso para a Supabase. E agora fica aberto para perguntas, dúvidas. Agora vai lá, Deivão. Agora é o teu momento. Ah, eu tava adiantado, então. O cara saiu, voltou e já queria. Achei que eu tava atrasado, tava adiantado. Deixa eu achar onde eu botei a anotação aqui. Aqui, ó. Um dos slides, um dos primeiros slides lá, eu acho que o 7, ele dizia lá que tem o recurso vector, certo? E eu não me lembro de ter visto esse recurso antes, não sei se é uma coisa bem nova ou se eu só não vi mesmo. Aí eu queria saber se todos os recursos que você apresentou, inclusive os que eu não vi, né, o restante da apresentação, se todos esses recursos estão todos disponíveis para na versão self-hosted, ou tem algo que é exclusivo da versão que é hosteada por vocês? A maior parte das coisas self-hosted, Vector você consegue com certeza, você consegue rodar localmente. Tem muitas coisas que às vezes você consegue no self-hosted, mas não consegue na plataforma no plano grátis. Por exemplo, a parte de storagem, de transformação de imagens, nós exigimos que você esteja, por exemplo, no plano pago, se você estiver hospedando com a gente. Se você estiver hospedando por conta, você consegue habilitar e faz a transformação de imagens do jeito que você quiser. Então, mas a questão de vector, sim, está disponível. Se você estiver usando uma imagem recente do Supabase Postgres, vai ter. E recente, eu digo, do meio do ano passado para frente. Então, não é uma imagem tão recente, não.
Não, então provavelmente eu que perdi mesmo e não prestei atenção nesse detalhe. É que tem tanta funcionalidade, né? As funcionalidades que eu utilizei quando eu peguei foram autenticação, hospedagem de arquivo, teve também o banco de dados, eu utilizei a funcionalidade real-time do banco de dados, né? E eu utilizei também as permissões, que é do Postgres, né? Não é do Supabase, mas aquelas permissões, tipo, o usuário que tem a permissão tal, ele consegue fazer alteração na tabela tal. Política de segurança de linha, né? Isso. É o RTL, não lembro o nome certinho. RLS. RLS, isso. Aí fiquei um tempo lá para aprender ele, mas achei bem legal, tipo, porque ali, tipo, batendo a diferença, né, do Firebase, o que eu senti da diferença do Firebase para o Supabase nessa parte, tem o fato da gente usar um banco de dados relacional ajuda demais em um monte de situação, mas aí na hora da gente implementar isso, acaba vindo um pouquinho mais de problema, né, porque a gente começa a ter relacionamentos e quem já mexeu com Hasura sabe o trabalho que dá de ficar criando validações com relacionamentos, né? Aí provavelmente precisa de organizar as informações de uma maneira melhor. Eu tenho um artigo que eu cubro como usar custom claims para você fazer essas políticas, que eu acho que facilita muito. Aí se você quiser dar uma olhada, meu artigo só está em inglês, eu deveria fazer uma versão do blog em português, mas isso já é um outro detalhe. Not a problem, I can read it. Mas já que o Deivão tocou na ferida do tal do Hasura, mano, que é uma coisa que a gente usou bastante lá no passado e dava defendeu muito. Não, a gente defendeu muito. Cara, ele não é ruim, cara, é bom. A parte de tu pegar e fazer as API e tu fazer todas as queries lá em GraphQL no servidor tá muito legal. Mas, cara, uma coisa que eu vi no Supabase, cara, é tipo o relacionamento de tabelas, cara. Não sei se o Devon chegou a mexer com o relacionamento, mas se fosse no Hasura, eu teria que fazer uma query que fazia todos os relacionamentos lá. Tanto que eu peguei, quando eu fui mexer com esse relacionamento, eu fiz isso no Supabase local e fiz uma query lá, como fazendo com GraphQL e tal. Beleza, funcionou. Só que depois eu vi que tu conseguia fazer direto lá na tabela mesmo. Tu pegava os dados da tabela e como ela estava vinculada com a outra, tu abria uns parênteses lá no meio e tipo, era muito simples de tu pegar o dado de outra tabela, sabe? Junto, assim, trazendo a mesma requisição, usando a API ali, assim. Então, isso ali, para mim, tipo, abriu muito a mente, assim, porque até aquele momento, para mim, o Supabase era só, basicamente, um Hasura um pouquinho diferente, até aquele momento. Quando eu vi isso, eu falei assim, putz, não, ele tá bem superior ao Hasura. E uma coisa que eu achei legal é que o Supabase, que nem tu falou, ele abraçou o Postgres, entendeu? Então, a gente vai fazer amarrado com o Postgres, então, se tiver funções novas do Postgres, a gente vai conseguir fazer. Então, enquanto o Hasura, ele seguiu por uma outra linha que ele, tipo, tentou abraçar o mundo, sabe? Tipo, vai funcionar com Postgres, vai funcionar com MySQL, SQL Server. E, tipo, isso para atingir um público maior é muito bom, mas para te conseguir manter a qualidade é mais complicado, entendeu? Se tu já... Uma coisa que a gente lançou bem recente, que eu acho bem legal, vou passar o link aqui também, é se você quiser converter a sua query de SQL puro para como seria no JavaScript, você consegue nessa página que eu compartilhei aqui agora. Então, se tipo, você sabe como fazer a query em SQL, mas quer saber como que faz ela em JavaScript, você consegue também. Bacana. Vai lá, não sei qual dos dois é o nome. Eu acho que... Isso, então vai. Eu queria só ressaltar uma coisa que eu achei muito bom comparado ao Hasura, que é o seguinte, no Hasura, para ele conseguir fazer toda aquela estrutura, ele faz todo um mapeamento próprio dele, então você tem o seu banco de dados, sua estrutura do banco de dados, e tem toda uma estrutura própria dele. E aí, quando você vai fazer uma migração de uma versão do seu banco para outra, a migration dele não só modifica o banco, como também modifica essa estrutura própria dele. E isso dava tanto bug que, tipo,
Se por um acaso ele ficasse Gerava inconsistente, inconsistência, o banco caía. você não conseguia mais acessar e não funcionava nada, entendeu? E como você precisava acessar através dele para conseguir acessar o banco, você, tipo, era Ele triste. ficava amarrado a uma versão específica dele. Exato. E, tipo, o que eu achei legal ali no Supabase com relação a isso é que o Supabase não cria uma estrutura própria ali, toda diferenciada em cima disso. Você está usando o Postgres, tá ligado? Então, a migration que você faz é do Postgres, não do Supabase. E isso aí é sensacional, porque o Postgres já existe há um tempão, então, tipo, a manutenção nisso aí acaba sendo muito mais facilitada, com muito mais coisa na internet, tutoriais, etc. Então, eu recomendo grandemente utilizar isso aí. Não recomendo usar o Rasura mais, porque é sério, esses problemas aí, cara, eles, tipo, se você criou a primeira versão do app, tudo perfeito, todo mundo feliz. Deu um bug, você vai arrumar o bug e quebra isso aí em produção, tipo, se você não fizer uma estrutura boa para conseguir dar um rollback, algo do tipo, você simplesmente perdeu, cara. Porque não tem como você mexer naquilo lá na mão. Então, tipo, isso aí eu comecei a dar muito valor para esse ponto, e por isso que eu parei de usar esse tipo de ferramenta. Aí eu conheci o Supabase, gostei bastante. Inclusive, eu estou procurando problemas nele para não ficar só falando bem, né? Porque parece que os caras estão me pagando para falar do Supabase, mas não é não. Eu realmente gostei muito, cara. Que bom ouvir. Ô, Rodrigo, minha pergunta é sobre a precificação. Eu vi no site que você tem meio que preços fixos, mas você tem algum plano Pay as to go, igual o Firebase, por custo, por processamento gasto, por read-write, ou a precificação mais fechada, por bucket, né, por tier? Como que funciona? A maior parte dos custos tem o plano base que você começa dele, que no caso é esse plano de $25, e aí, de acordo conforme a sua necessidade, você escolhe o add-on de compute. Por exemplo, você quer uma instância da AWS Small, então você vai pagar mais ou menos uns $5 por mês a mais do seu plano. Então, se você tiver, vai ser os 25, aí tem 10 de crédito que a gente dá, e você pode ver nessa tabela que tem o custo mensal, mais ou menos, para um projeto. Então, seria 15, mas junto com os 25 de crédito que a gente dá, você tem 10 para gastar com compute. Então, tipo, você pagaria $30 por mês para usar essa instância small com 2 core e 2 GB de memória. E E aí, tipo, para rodar Postgres e tudo é mais que suficiente. Para muita coisa. depende muito do seu banco de dados. Não. Temos pessoas que precisam estão sofrendo com a última, que é a mais parrudona, que aí eles estão com a mais parruda, estão também com uma read réplica em 2 lugares diferentes, e estão usando um disco mais focado em IOPS que a gente lançou. Com milhões de usuários. Sim. É igual você estava falando, tipo, vamos pensar eu quero abrir minha startup hoje, eu preciso elencar custos, né? Então, posso começar no free e quando eu ver que eu preciso de mais logs ou de mais processamento, ou de mais coisas, escalar para a versão paga e ir escalando com esses add-ons que você falou, né? Tipo, eu não preciso me preocupar no custo alterar ao longo do mês, então teria um custo fixo, e aquele custo ali é meio que provisionado, né? Baseado no que vai ser gasto. Sim. Entendi. Uma outra dúvida, quando a gente tem alteração adição ou remoção desses add-ons,
a gente consegue... a gente tem downtime do sistema ou Tem, não? mas é 2 minutos geralmente para trocar de, por exemplo, tô saindo de um small, vou pegar um large. Vai 2 minutos que você vai ter downtime, só que 2 minutos para trocar a instância que está rodando, eu acho que é bem razoável. Não, é mais para entender mesmo, porque eu Não, tô, por exemplo, eu trabalho em banco. Se eu for sugerir algo semelhante dentro do banco para rodar e tudo mais, seja para usar a cloud de vocês ou para usar isso de forma interna, tem que entender esses pontos. Sim, por exemplo, você pode programar isso. A gente tem cliente que trabalha com eventos. O que eles fazem? Vai ter o evento, 2 dias antes do evento ele aumenta, aí fica lá durante o evento, que é quando eles têm um movimento alto numa instância maior. Acabou o evento, eles voltam para uma das menorzinhas possível que, tipo, dá conta do projeto deles. E ele só, tipo, tem que escolher os horários que tem menos fluxo, faz isso e ele economiza um bom dinheiro só de fazer isso. Eu fiz isso em Black Friday. Pré-Black Friday rodava com 2 instâncias só para dizer que tinha alguma redundância. Durante a Black Friday rodava com 20. Para aguentar a porrada. E ainda caía, dependendo da promoção que era mandada no via push para a galera. Mais alguma dúvida? Rodrigo, como é que funciona se a gente não quiser, se a gente quer usar o Supabase, mas não quer usar a infraestrutura de vocês? É possível instalar ele numa máquina local, dentro do cliente? Ou seja, às vezes eu preciso de uma máquina muito grande, parruda, quero usar todo o que o Supabase tem, mas a infraestrutura de vocês, por exemplo, ali não compensa, não viabiliza o preço. É possível? Sim, você pode pegar a imagem do Docker e rodar onde você quiser. Você tem a licença para isso, a nossa licença para rodar a Supabase é Apache 2, então não vai ter problema de licença, não vai ter nada disso. Não é aquelas licenças super liberal que você vai ter que abrir todo o seu código por estar usando o Supabase. Uhum. Tá livre. Tá. Mas uma vez que eu coloco, né, essa casca do Supabase em volta de uma instância do Postgres local, as atualizações desse Supabase, ou seja, coisas que vocês desenvolveram, coisas que foram detectadas, bugs, etc. Como é que é o processo de atualização disso que está offline, fora do grid de vocês? Aí é por sua conta. Se você está fazendo hospedagem própria, aí é sua responsabilidade. Você tem formas de fazer isso. Por exemplo, você pode começar a rodar um outro container de Docker e aí você só muda o banco de dados. Se você não quiser mudar o banco de dados, só atualizar. Então você está rodando a versão nova, mas você passa a URL do banco de dados diferente, mantém o resto. Aí vai por você. Tipo, eu teria que criar um Docker novo, por exemplo, com essas atualizações e... Entendi. Então... Isso. A gente está começando a fazer coisas mais no sentido para cliente que quer isso, mas aí seria mais para empresas bem grandes, que aí é tipo... Tem, por exemplo, uma empresa bem grande nos Estados Unidos que está fazendo um acordo com a gente, está para finalizar, que eles querem ter total controle da instância deles. Mas aí é um acordo empresarial que vai ser bastante caro para eles para conseguir isso. Mas, se for o caso, se quiser conversar com o pessoal de vendas para ver se faz sentido, eu posso passar o contato. Eu realmente não sei, aí depende de você. Não, tranquilo. Da empresa que você trabalha. Eu ia perguntar isso também, tipo,
A gente pode usar à vontade, né, a instância, sem nenhum problema, mas como é que seria se a gente quisesse o suporte de vocês numa instância nossa? Entendeu? Se tem algum plano de pricing ali para esse suporte, ou se só teria como contar com a comunidade nesse cenário. Então, se for, você já tiver, por exemplo, um plano com a AWS, nós temos esse marketplace aqui, esse item, você pode tentar conseguir um deal com o Supabase por lá. Nós estamos trabalhando para fazer o BYC, tipo, traga a sua própria cloud para trabalhar com o Supabase. Provavelmente também vai ser restrito mais para projetos tipo corporativos e tudo, mas a ideia é começar a suprir mais provedores, por exemplo, você quer usar Azure, vai ser possível, mas não tenho nem previsão de quando isso vai ser. Eu sei que estão trabalhando para trazer isso, mas também somos uma empresa relativamente nova, né? Desde 2020 que a gente lançou, e vai um tempo até você ter confiança que eu consigo fornecer isso de uma forma bem razoável e que funciona bem para os nossos clientes. Mas temos planos nesse sentido, sim. Da hora. 24 anos. E aí? Quem mais? Quem vai ser o próximo? Vou fazer uma pergunta besta. Provavelmente já sei a resposta, mas não custa nada perguntar. Hoje a autenticação, não sei desde quando exatamente, né, foi depreciado a autenticação com a chave MD5. Está sendo usado lá a Scrum para autenticação. O problema é que eu tenho, por exemplo, dezenas de bancos Postgres que ainda estão na versão 9, tá? Que precisariam conversar via FDW com uma instância do Supabase, só que eu não consigo hoje fazer isso. Por quê? Porque a versão 9 não tem esse método de autenticação nela, só tem o MD5. A pergunta que eu faço para você é possível parametrizar, ou seja, colocar isso como uma opção nossa de quem está administrando ali a instância, para algum usuário continuar ainda autenticando com a MD5? Se você estiver fazendo hospedagem própria, sim. Na nossa plataforma, a gente realmente não quer isso, porque MD5 não é seguro. Começa por aí. É um sistema bastante falho, já foi craqueado milhões de vezes, então não faz sentido, porque se a gente tem a custódia dos dados do cliente, a gente quer evitar também que o cliente atire no próprio pé. Então, você liberar que a autenticação usando MD5 é basicamente isso. Você está liberando o cliente para atirar no próprio pé, depois ele reclama que está doendo o pé. Então, não vai ser uma coisa que nós vamos providenciar. A versão 9 não é mais suportada oficialmente também. Não, beleza. Mas se você estiver fazendo a hospedagem própria, aí você consegue sim. Aí, se quiser fazer a merda, aí é contigo. A gente tem que evitar, mas se tu quer... Não, mas é legal essa política. Eu acho que a última, a mais antiga que ainda tem suporte do Postgres é a 12, se eu não me engano. A gente está migrando todas essas nossas bases aí, que é mais de uma centena, mas tem várias, né, que ainda a gente não conseguiu migrar por uma série de razões, e a gente não está conseguindo fazer algumas operações de cloud com eles exatamente por conta disso. Né? Estamos tendo que fazer uma gambiarra por fora disso daí para ver se consegue fazer essa comunicação, né? Passar por uma outra instância de banco
local que permite, e aí essa outra instância que comunica com o banco na nuvem, entendeu? Dá mais trabalho para fazer, mas se tivesse como habilitar, mas tudo bem, sem problema. Eu entendo a sua frustração, mas não vai ser uma coisa que a plataforma vai abrir mão. Inclusive, isso não foi uma pergunta besta, tá? Eu já imaginava que a resposta era não, nós não vamos abrir mão, porque é isso aí, existe uma vulnerabilidade conhecida aí, e você está querendo abrir a porta, mas é uma coisa assim, eu ia dar permissão específica para aquele usuário acessar uma única tabela lá dentro, né, com o row level security lá e etc., exatamente para poder não permitir propagação de coisas erradas lá, de invasão, né? É simplesmente o que dá para fazer, e eu pensei nisso agora meio por cima, você pode criar um Custom Foreign Data Wrapper que faz isso. Aí você vai ter que criar tipo um serviço para fazer essa proxy praticamente entre um serviço e outro. Mas eu acho que seria um caminho talvez possível. Menos radical do que eu ia sugerir, que era rodar decriptar e criptar de novo no formato aceitado. Eu rodei uma dessa num projeto meu Firebase uma vez. Baixei, peguei as senhas, encriptei no formato para poder ir para não ter downtime, né, dos clientes quando eu migrei do Firebase para Postgres direto. Nossa. Porque usando o próprio FDW, né, o Foreign Data Wrapper do Postgres, ele dá lá que o método de autenticação 10 não é suportado, alguma coisa assim. Aí, pesquisando, fui ver que a versão 9, quando ela faz a autenticação em outra instância da base, né, Postgres, ela não tem esse método de autenticação com o Scram, ela só usa o MD5. Aí eu teria que atualizar os arquivos do Postgres internos lá que fazem isso, aí vai quebrar a base. O que eu estou fazendo eu estou instalando uma base secundária nesses clientes, normalmente a versão 12, e aí a gente faz a versão 9 conversar com a versão 12 e a versão 12 conversar com o Supabase na nuvem, tudo via Data Wrapper com triggers ali, entendeu? Mas é só para ter um negócio no meio ali, porque a versão 12 consegue autenticar no Supabase, e a versão 9 eu consigo autenticar localmente na versão 12 usando o MD5, né? Mas se tivesse como já ir direto, eu evitaria, nesse primeiro momento, ter que ficar instalando essas bases secundárias ali para fazer essa conversa. Mas não tem jeito, paciência. Tem esse guia que eu acabei de compartilhar agora. Você tem que criar o seu próprio FDW, o seu próprio Foreign Data Wrapper, e aí você vai usar o WebAssembly para fazer essa conversão. Então, em vez de você usar um banco no meio, você teria que criar a função e tudo que você precisa ali, mas seria um outro caminho, talvez viável. Eu vou olhar, obrigado pela dica e vou dar uma olhada nisso aqui. Mais alguém? Mais alguém do Lilma? Eu vou perguntar de novo. Vai lá. Como é que é a política de atualização das versões do Postgres? Assim, uma vez que a gente cria a instância, vai pegar uma versão do Postgres que vocês definem, ou a gente pode definir alguma versão do Postgres específica, e como é que é o processo de atualização dessa instância para as versões mais recentes do Postgres? Então, começa que você hoje não tem como escolher, vai sempre pegar a mais recente quando você está começando um novo projeto. E se você quiser atualizar,
você pode usar essa página. Você vai lá, quando você vai clicar para atualizar o projeto, ele vai te dar uma previsão de quanto tempo vai levar para o upgrade, então, para você calcular o seu downtime. Isso é com base nos dados do seu projeto. Então, por exemplo, eu tenho um banco com 5 terabytes, então vai levar mais tempo. Aqui, ó. Uhum. Tipo, tem atualização. Como esse daqui é o projeto que eu estava usando para fazer o joguinho aqui, é um projeto minúsculo. Então aí tem, tipo, padrão que a gente pede é 1 hora. Não vai falar menos que isso, mesmo que às vezes, tipo, 15 minutos acabou tudo. Mas, você vem aqui e atualiza. Por exemplo, aqui eu tô saindo dessa e viria para 15.6. Esse último número aqui é a versão da imagem do Supabase, porque a gente vai atualizando, por exemplo, as extensões, vai atualizando outras coisas, vai atualizando o servidor de API, o servidor de autenticação. Então, aqui que a gente também controla isso, de qualquer versão da imagem Postgres/Supabase que a gente está usando. Entendi. Mas é possível, por exemplo, se eu tivesse criado na versão 14, passar para a versão 15, ou eu vou ter que criar uma Sim. Ele faz, é possível. Faz. Do 13, se você começou com o Supabase bem, lá no comecinho você consegue ir para 15. A gente está trabalhando agora para trazer a versão 17 para a plataforma também, vai ser possível atualizar também. Top. Eu acho que é importante lembrar que essa atualização é quando você está utilizando dentro da plataforma. Agora, no self-hosting, é você e Deus. Não, tudo bem. Internamente, atualizar o banco é porque self-hosting você tem acesso a fazer o que você quiser dentro do seu cluster. No Supabase, você tem que fazer através, né, da API, dos services. A gente não tem acesso direto ao cluster para brincar dentro dele. Por isso que eu perguntei se inclusive, eu podia escolher fazer um downgrade de versão, alguma coisa desse tipo também, entendeu? A downgrade a gente não oferece. Uhum. Mais alguma pergunta? Não, só dizer que você liberou vários detalhezinhos, tipo, esse link aqui, por exemplo, ali, o de transformar SQL em código JavaScript ou REST, né? Mas eu provavelmente vou usar esse pedaço do código JavaScript, que é quase igual ao código do Flutter. Então, tipo, isso aqui é uma mão na roda, porque eu fiquei um tempinho lá para fazer os filtros e os negócios, até entender bem também, né, como funciona. Uhum. É bem interessante. Se tiver mais alguma pergunta, alguma coisa, vocês não perguntarem, eu não consigo ajudar vocês. Pergunta aí, galera. Talvez talvez o Beowulf ele tenha uma dúvida com relação. Pronto. Tá ouvindo agora? Tô, não estava. Acabou a bateria do fone. Então, eu acho que o Beowulf tem uma dúvida relacionada a como fazer a autenticação utilizando rede social. É que não é do Supabase o problema. É que, tipo assim, quando tu vai fazer autenticação com rede social, o Supabase, ele exige um ID mais o token. Só que o Google Auth, ele não estava me trazendo esse ID, estava me vindo nulo. E daí, como gambiarra, você tava como um ID. Criava um random lá, sabe? Funcionava. Só que eu não sei até quanto tempo ia ser viável isso, que eu não sei para que ele usa aquele ID internamente, sabe? Daí... Fizeram uma atualização no cliente, se você... Espera só um pouquinho.
Compartilha aqui. Porque justamente estava com problema, a gente pediu para a Google para resolver isso, porque eles exigiam isso, embora não acontecia de verdade. E aí fizeram uma atualização nos clientes para conseguir resolver isso. Só tem que achar o link aqui, espera um pouquinho. Então não era eu o burro da história, entendi. Não. Aí, Beowulf, vamos voltar a usar agora. Vamos voltar Vamos a usar. Deixa o Rassura para lá. Vamos mandando a Rassura. Ó, essa página já é específica para Flutter. Você pode ver todos os detalhes para configurar. Vou ver se... Uma coisa que eu não tinha parado para olhar, né? A documentação é bem extensa, bem completa. Gostei. Não, é uma ferramenta muito top. O Gabriel que falou que usa 1 ano e pouco. O Gabriel, uso mais de 1 ano já, em produção, muito bom. Mano, eu lembro, acho que quando o Gabriel começou a usar isso aí, há 1000 anos atrás, lá na Flutterando. Não é outro Gabriel. Não, era outro. É o mesmo. O Biel. Isso mesmo. Eu lembro que trazia essas tretas lá para nós resolver, eu lembro. Como que ninguém sabe como que faz isso aqui, cara? Ficava lá todo mundo apanhando lá. Era eu, Biel. Eu aparecia bem pouco, né? O Christian eu lembro que ficava direto lá. Ficava direto. O Edson também. Acho que é os que mais resolviam os BO lá. Cadê, Gabriel? Não tem nenhum BO para falar? Não tem. Com o Rodrigo. O Gabriel resolveu todos já. O Rodrigo já correu. Ixi, o Rodrigo fugiu. Fechar a porta. O Gabriel ia soltar a bomba ali. Não fugi, não. Tá aqui. Eu acho que eu tenho uma dúvida. Na verdade, talvez seja por desinformação. Eu não sei como funciona essa funcionalidade de transformação de imagem. Talvez você tenha falado no restante que eu não assisti ali da palestra. Mas ele tem alguma relação com, talvez, diminuir a qualidade da imagem para utilizar no app ou algo nesse sentido? Você pode fazer isso, você pode, por exemplo, definir a qualidade da imagem quando você estiver transformando, mas você pode, por exemplo, otimizar, você vai usar o WebP lá, porque é o formato mais usado para transmitir imagens menores, e você pode definir, por exemplo, o tamanho da imagem que você está transformando. Tem bastante coisas que você pode definir, por exemplo, tempo de cachê da imagem. Entendi. E, tipo, eu consigo usar ela, então, para fazer, sei lá, eu subo, por exemplo, vamos simular, a gente está criando um YouTube, ou um sistema parecido com o YouTube. Então, você vai fazer o upload do seu vídeo. Aí você faz o upload da thumbnail. Aquela thumbnail, existem partes que a gente vai utilizar uma imagem pequenininha e outras partes do sistema que a gente vai usar uma grande. Então, esse seria um bom exemplo de utilização dessas transformações? Sim, você pode, para isso funciona muito bem. Uhum. Perfeito. O detalhe é que se você estiver usando a nossa plataforma, aí esse serviço de transformação é só no plano pago. Uhum. Você testar no plano grátis, aí você vai abrir o ticket de suporte que não está funcionando, aí vai ser plano grátis. Uhum. Perfeito. Mas no self-hosting tem essa funcionalidade também, né? Tem. Oh. Obrigado. Leiva é o cara do self-host. Eu fiz essas perguntas sobre o que é liberado ou não, porque eu dei uma brincada com N8N, por exemplo, e eles têm um monte de coisa que, tipo, não tem no self-host.
Só tem na cloud deles. Eu passei por isso também, estudando ele. Não dá ideia pro Rodrigo. Eles Não vai tirar. O N8N tem um problema que você quiser, não é só que tipo, eles não liberam no self-hosted, eles não permitem, a licença não deixa você usar aquelas funcionalidades fora da plataforma deles. E não é o que a gente oferece. Nós oferecemos coisas na nossa infraestrutura que faz parte da infraestrutura, por exemplo, serviço de branching, que você vai usar, por exemplo, as branches do GitHub para fazer os merges e tudo mais, e migrações do banco de dados. Isso é uma coisa que é resolvida na infraestrutura. Isso não tem como a gente trazer para o self-hosted, porque é a parte de infra. Mas a experiência que a gente entrega no self-hosted é praticamente tudo que tem na plataforma. Você vai ter o real-time, você vai ter serviço de armazenamento, você pode fazer por conta própria também as suas edge functions, então o código também é aberto, e foi um dos motivos que a gente saiu, a gente estava usando o Dino Deploy. O que a gente fez? O Dino, Deno, não sei como vocês falam, mas, enfim, eles não tem o runtime aberto. Então, nós fizemos um runtime próprio, a experiência local ser a mesma na plataforma. Então, agora, nós usamos o runtime open source do Deno, e você pode usar isso e pode hospedar onde quiser também. Muito bom. Muito bom. Legal. Acho que eu vou virar testemunho de Supabase, mano. Não tem programa de GDE, Supabase, não? De Advocate. SBE daí, né? Supabase Expert. Aí. O Gabriel tem uma dúvida aí. Eu queria fazer a pergunta bem besta mesmo, porque eu queria saber se tem alguma forma de criar entidade no Supabase, porque às vezes eu estou trabalhando com um objeto só, né, no Supabase, ter alguma forma de eu... A não ser na tabela, né? Pela tabela. A tabela dá para fazer, mas tem outra forma? Depende muito do que você quer dizer, porque tem um tipo de coluna no Postgres que é o JSON-B. Então, você pode meio que combinar o banco de dados relacional com o que você teria, talvez, num Mongo, que é usando o JSON estourado numa tabela do banco de dados. Não sei se eu respondi a pergunta. É isso mesmo. É isso que eu mesmo. Estava perguntando. Funciona muito bem, inclusive. Testei já. Dá para indexar as colunas, o Postgres é fantástico. Dá para indexar as colunas dentro de um próprio JSON. Se você tem uma tabela, tem uma coluna JSON, né? JSON-B ali, você consegue criar índices por colunas que existem dentro do próprio JSON, cara. Os caras do Postgres realmente estão muito à frente dos outros bancos de dados aí com relação às necessidades dos desenvolvedores, entendeu? Uma coisa muito interessante que eu geralmente sugiro para quem está começando e quer estar como startup com um projeto que quer evoluir rápido, você coloca uma coluna em todas as tabelas chamada metadados, metadata, e o que você faz? Você usa essa coluna para você evoluir o seu esquema. Precisou de mais alguma coisa que eu queria colocar nessa tabela? Você tem essa coluna já lá, e aí você pode evoluir o esquema de que forma? Quando você vê que aquele dado é muito importante, talvez faz sentido tirar ele do JSON e criar uma coluna própria. Então, você pode fazer uma tabela que é uma coluna que é gerada por padrão com base naquele dado, então ela é populada, tem a população inicial daqueles dados, e aí depois você pode, ir evoluindo o esquema com base nisso. Então, eu acho bem interessante. Interessante. É legal.
Eu uso isso até fora de SQL, quando, sei lá, estou usando o banco de dados do Firebase. Para não confundir, né? Porque às vezes a gente tem algumas informações que pode mudar de registro para registro, e para não ficar tipo, confuso, para ficar mais conciso, para a gente mesmo olhar e entender onde que está cada informação, o que ele tem, o que os registros têm de similar, de igual, né? Tipo, os campos iguais, eu deixo tudo na raiz do documento, e aí eu crio esse metadata, e aí qualquer coisa diferente que vai mudar, eu coloco ali dentro. Então, tipo, é legal que dá para aplicar essa mesma ideia, né? E aí você cria o seu objeto ali, do tamanho que for, tipo, na quantidade de níveis, porque, se eu não me engano, ele dá para você criar, tipo, mais do que um nível, né? Tipo, um JSON complexo, né? Você pode fazer uma coluna de um array de JSON, se você quiser. Não recomendo, mas é possível. Aí a hora que você começa a entrar num campo bem esotérico e começa a ficar questionável as suas decisões, mas é possível. É a mesma coisa que guardar a imagem dentro da tabela do banco de dados, né? Não significa... Mas acho que com o banco de vetores ali, tá... Eu queria falar que eu nunca vi ninguém fazer isso, né? Salvar o base 64 da imagem no banco. Eu queria falar também, mas eu cansei de fazer. Achamos um. Oxe. Necessidade, né? Faz o guerreiro. Exato. Aí se aumenta o tamanho da imagem, o banco não aceita mais, porque tem um limite de tamanho de registro. O blob do Postgres, eu lembro que era uns 4 MB. Acima disso aí, a tabela não conseguia processar a linha, na época. Uma dúvida. Não que eu tenha feito. Agora uma dúvida genuína. Eu consigo criar uma view no Postgres e usar ela como se fosse uma tabela no Supabase. Sim, você consegue, e tem um outro tipo também de view, que eu não sei se você conhece, que é a view materializada. O que isso significa? Que você vai estar criando uma view como se fosse uma tabela mesmo, ela vai estar ocupando espaço no banco de dados, só que com isso você não tem que ficar juntando um monte de tabelas às vezes, você já tem todos os dados lá, e aí você consegue apresentar isso mais fácil para os seus clientes. Às vezes você gasta mais com armazenamento, né? O disco fica maior porque você está fazendo uma view desse jeito, só que você economiza muito em tempo de processamento. Então você consegue a resposta rápida porque você está usando esse tipo de view. Você consegue criar índice nessa view. Ela é uma tabela, praticamente. É uma tabela. Ela faz um refresh em cima do seu select original. Então, toda vez que você precisa fazer um refresh nela, ele vai pegar aquele select original que você criou da view, vai remover os registros que já não existem, atualizar os que mudaram e incluir aqueles que entraram ali. Também é fantástico fazer isso. Eu tentei usar no Hasura, isso aí ele não deixa. Ele não entende como a tabela. Eu fiquei putaço, porque eu passei 2 horas montando a view para não poder usar. Não, Hasura não tem espaço aqui não, cara. Uma coisa que eu faço no Supabase, a aplicação e etc., ela não acessa views e tabelas nem nada disso. Eu crio funções como se fosse uma API, né? Então vamos supor que eu estou buscando, por exemplo, sei lá, quero listar qualquer coisa, um cadastro de qualquer coisa, por exemplo, clientes. Então eu crio uma função com isso daí, que ela recebe parâmetros. Então, a única coisa que está exposta é a função, e ela retorna sempre um JSON. E aí essa função vai fazer todas as operações, vai nas tabelas, nas queries, views e etc e tal, e vai cuspir de volta um JSON que vai ser, né, o resultado daquilo que você está buscando. De forma que nenhuma lógica eu replico dentro do front-end, porque estava vendo alguns exemplos e etc. ali, por exemplo, você consegue fazer, né, as queries, acessar as tabelas, tudo normal, como se estivesse no próprio PG-admin fazendo as coisas ali. Só que, fazendo dessa forma, você consegue colocar velocidade e segurança lá dentro do banco de dados e não expor nenhum outro dado. E quando você precisa de atualizar qualquer coisa, uma regra dessa está com bug ou
entrou uma tabela nova, com um filtro novo, alguma coisa ali, você só precisa mudar no banco de dados. O teu front-end não tem que saber da regra que é necessária para poder buscar essas informações. E aí o Supabase eliminou a minha aplicação de back-end, que ele era uma aplicação, era burro. Ele só pegava a requisição web, conectava no banco, chamava essa função e devolvia o JSON. Com isso aí eu consigo eliminar o meu banco de dados com essa capa do Supabase aí, eliminou a necessidade de eu ter essa aplicação back-end rodando no servidor. Foi uma mão na roda, realmente. A Scala é maravilhosa mesmo. Só um detalhe para comentar junto com isso antes de abrir para o David. Se você estiver fazendo a função e você fizer ela com Security Definer, que é com a função do usuário que criou ela, que geralmente é o Postgres, é importante você cuidar ela para você não liberar para o usuário anon e o authenticated, que é tipo seus usuários comum do banco de dados, que acesse isso. Então, somente leitura. O que você vai fazer? Tem 2 comandos que você vai ter que rodar antes para restringir isso só, por exemplo, ao service row, que é como se fosse a API restrita para rodar tipo no servidor mesmo. Então, aí você faz isso aqui, ó. Você roda esses 2 comandos aqui, e aí, tipo, essa função não vai ter como ser rodada por um usuário que não tem acesso permitido. Maravilha. David, pode perguntar. Só um segundo que eu estou anotando sobre isso aí que vocês acabaram de falar. Mas, na verdade, é sobre esse mesmo assunto que eu trabalhei bastante com banco de dados há um tempão atrás, sei lá, uns 6 anos atrás para mais, com SQL Server, e eles tinham uma coisa chamada Procedures, SPROCs, que a gente chamava. Eu acho que é a mesma coisa que vocês estão falando, né? As funções do banco de dados, que você consegue colocar, tipo, a regra que você quiser, e ao invés de você escrever o select, ou insert, ou o que for, no seu, sei lá, no seu back-end ou no seu front-end, você deixa no banco de dados, seria isso, né? Isso. Então, ela pode ser explícita, que você pode chamar ela dentro de uma carry, né? Ou ela pode ser implícita, que ela pode ser baseada no evento de trigger de alguma coisa, ou em cima da escrita, da leitura. Eu fiz uma época para formatar a data, eu salvava em timestamp e o banco processava ali e retornava a string. Num serviço pequeno que eu tinha implementado. Era daorinha fazer essas paradas. Uma coisa bem legal é que, se você quiser usar, você pode criar extensões próprias e usar elas, desde que elas sejam em linguagem confiável do banco de dados. Você pode instalar os TLE, e aí você pode, tipo, rodar funções próprias. Eu mesmo escrevi umas 3, 4 extensões nesse sentido. Você pode rodar elas do banco de dados. Dá para você escrever todo o seu back-end dentro do banco hoje. A maioria das aplicações empresariais aí, que elas não vão escalar em termos de milhões, você vai precisar de múltiplos clusters, etc. Cara, é fantástico, porque você tem uma performance gigantesca fazendo as coisas dentro do banco. Ou seja, você vai, vamos supor, você quer buscar uma informação qualquer lá, você precisa de acessar 4, 5, 6 tabelas diferentes, cara, você vai lá, faz uns joins, faz com tudo lá dentro. Porque se você fosse fazer com o ARM em cima, que você vai fazer um select numa tabela, buscar alguns registros para depois essa aplicação fazer um select numa outra tabela, rodar esse set de registros na memória da aplicação, não na memória do banco. O banco faz isso com uma velocidade estupenda. Então, o que eu tenho aprendido aí com muito tempo é que
dá para você colocar essas regras de negócio, essas regras de coisa, tudo como funções dentro do próprio banco de dados. Você tem uma performance gigantesca e você elimina esse back-end onde teria essas regras todas replicadas dentro dele. Você teria duas camadas, realmente, o banco como sendo seu back-end completo e o seu front-end que só está buscando as informações já mastigadas para mostrar na tela para o usuário, sem ter uma aplicação no meio ali, que seria uma aplicação de back-end, com a regra toda dentro dela, né? Estaria tudo dentro do banco. Entrando um pouco nesse gancho do Christian, olha eu compartilhando mais coisas aqui, daqui a pouco vocês estão reclamando de muito link, mas acontece. Eu estou guardando tudo isso aqui, cara, estou anotando tudo. Esse último link que eu compartilhei agora permite você gerenciar as relações de acesso direto com os triggers. Então, por exemplo, você só vai fazer um delete lá e você atualiza o acesso, tudo de forma automática, talvez, com esses triggers. Eu acho que, tipo, aí você consegue definir todas as regras do jogo, do seu aplicativo, só com os triggers. É bem interessante. E eu tenho uma dúvida. Como que você conseguiu, tipo, a gente foi fazendo várias perguntas e aí você, pá, eu tenho um link aqui, ó. Pá, você já tinha um link aí preparado, uma lista de links. Ele tá perguntando para IA do Supabase lá. Não, eu trabalho no suporte do Supabase, então eu respondo boa parte dessas perguntas o dia inteiro, os links estão já meio que salvos aqui. Uhum, entendi. Tá explicado. Então, se a gente provavelmente precisar de suporte, é com você que a gente vai acabar falando. Mais alguma pergunta? Talvez, eu não sei se é uma pergunta. Christian saiu agora. Na verdade, é uma parada mais para ver se tem alguma coisa a mais. Qual que é o assunto mais importante que você não pôde falar hoje sobre, tipo, do Supabase? Tipo, algum ponto muito importante que não deu para falar por conta de tempo e tal? Tem muita coisa que, por exemplo, hoje eu mal falei das coisas que lançamos essa semana, igual lançamos o sistema de queues, usando o PGMQ, e é bem legal, a gente lançou hoje na plataforma, mas ele libera a parte primitiva, ele libera os blocos fundamentais para você criar aplicações gigantes, que você tem um sistema de queue que funciona mais ou menos estilo SQS, você consegue liberar muita coisa. Nós melhoramos a interface do pgcron, então está muito fácil de usar se você quiser criar processos para rodar no background para o seu banco. Eu mal entrei em detalhes do real-time, tem coisas bem legais que você pode fazer, igual, por exemplo, por real-time mesmo, eu não recomendaria usar Postgres Changes hoje, tipo, as alterações do banco de dados. Eu acho que você consegue uma performance melhor, e isso talvez não importa quando você está começando, mas talvez já é interessante pensar desde o começo. Você pode ter uma performance bem melhor se você fizer um trigger e você manda um broadcast para o usuário direto. Então, você manda um broadcast específico para aquele usuário através de um trigger. E com isso, você tem uma performance melhor e você consegue fazer isso escalar para mais usuários. Então, tipo, você está com 200, 500 mil usuários ativos online e você consegue ainda assim atender a demanda, que hoje é uma coisa que nós não conseguimos com a Postgres Changes. A plataforma não contém esse suporte nessa ferramenta ainda, claro que estamos trabalhando para melhorar,
Mas são esses tipos de detalhes, e deve ter mais um monte de coisa que eu nem lembro. Se vocês não tocarem no assunto, não vou nem pensar, talvez, porque é muita coisa. Por exemplo, PostGIS mesmo, eu acho que dava para fazer uma palestra inteira só explicando PostGIS, usar dados geográficos para fazer um aplicativo estilo iFood, ou então, tipo, ver restaurantes pertos e coisas do tipo. Dá para você fazer... Tem os log drain, então se você tiver com aplicações maiores, você pode pegar e ir atrás de jogar os seus logs num Datadog ou alguma coisa assim também. Então, claro que isso é para clientes que já estão tipo em nível corporativo, que precisa de compliance e tudo, mas tem essas opções que tem logs de auditoria do banco de dados que você tem até no plano grátis, mas é bem limitado, mas você consegue ver, por exemplo, as ações tomadas por usuários do banco de dados, quem deletou uma add function, quem fez alguma coisa, tudo tem na plataforma também. Então, tem muita coisa, é difícil filtrar, é difícil também, tipo, ninguém vai aguentar também uma palestra de 2 horas, você tem que tentar gerenciar, focar no que você acha que o povo vai querer ouvir mais, então, um pouco disso também, o foco da palestra em inteligência artificial, AI, porque é o que está na moda, então eu acho que tipo, vai ter mais pessoas interessadas em ouvir sobre isso. Eu mesmo criei um projeto com o Supabase para teste. O que eu fiz? Eu peguei um VADMA, VADME, lá do direito, aquele livrão grande deles, e fiz os embeddings e joguei num banco de dados e fiz tipo um conversa com a Constituição. Então, dá para fazer muita coisa. Eu acho que, inclusive, um mais interessante seria, em vez de pegar isso, você pega por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, você consegue fazer um aplicativo com base nisso, você faz o Celso Urso Manco e faz um urso manco de lá, e aí faz, tipo, dados do consumidor quando ele está em dúvida e consegue conversar em tempo real com um aplicativo, alguma coisa assim. Então, tudo depende do que vocês querem. Claro que, geralmente, até por Toshi ter sido a indicação, imagino que vocês são mais do Flutter e vocês estão em boa companhia, porque o nosso desenvolvedor, o mantenedor principal de Flutter, deixa eu só achar aqui rapidinho. Esse cara aqui, vê a pontuação dele no Stack Overflow. Mas é japonês, né, cara? Japonês não conta, né? Caraca, mano. Nossa. Meu Deus do céu. Um dia eu vou ter uma conta assim. Talvez quando eu tiver uns 70 anos, aí vai ter passado bastante tempo, vai estar com essa pontuação. Dá pra ser dev real, ó. Não precisa ser expert, ó. Olha aí, ó. Não é quem te gosta de ser expert. Rodrigo, onde que eu consigo achar coisa sobre embeddings e o banco de vetores? Não necessariamente Supabase, seria legal se tivesse alguma coisa com coisa do Supabase, mas tipo, tem algum blog, alguma coisa no seu blog ou em algum outro lugar, tipo, algum post que cubra esse tipo de coisa? Nós temos eu acho que é interessante começar isso com um quick start para você ter uma ideia de o que você consegue fazer com isso. Então, o que eu sugiro é você pegar
A gente tem um quick start de tipo, converse com os seus docs. E aí você consegue ver isso mas mais a fundo mesmo. Aí talvez eu recomendaria, não necessariamente a minha, mas se você pegar uma dissertação de mestrado, geralmente eles vão cobrir com bastante detalhes essa parte de embeddings de uma forma que fica clara para explicar, porque eles têm que explicar para a banca é chata. Eu fiz o meu mestrado em inteligência artificial, então eu sei disso, né? A banca é chata, mas em geral você consegue ter uma experiência bastante legal e a ideia fundamental que você tem que entender é isso. Você vai fazer conta com base nas frases que estão sendo jogadas lá. Então, o que acontece é você está fazendo contas semânticas com base na frase que foi dada. E aí, entendendo isso e brincando mesmo, tenta fazer alguma coisa, tenta fazer um projeto, tem dúvida, pergunta. A comunidade também está aí para responder. Mas eu acho que o principal é tentar entender como funciona e tentar usar mesmo, que você só aprende na prática. Uhum. Eu dei uma estudada, eu fiquei um tempo, porque eu não sou normal, tenho um probleminha na cabeça. E, tipo, do nada eu tenho vontade de estudar uma parada, e aí eu fico um tempo, tipo, super focado naquela parada, tá ligado? Depois a coisa fica de lado, tipo, não que eu esqueço aquela coisa que eu estudei, mas, tipo, eu meio que perco um pouco o interesse. Isso aconteceu com desenvolvimento de jogos. Se não é uma coisa que eu realmente pego e começo a trabalhar com aquilo, eu perco interesse com o tempo. Mas eu estudei bastante inteligência artificial daquele jeito, né? Só na internet. Fiz alguns cursos ali acho que na Coursera. E aí peguei do basicão até um pouco de LLM e tal. Eu já não lembro mais como faz a parte básica da IA, mas o que eu achei mais legal na inteligência artificial é que, tipo, você consegue ajustar aquilo para resolver qualquer problema específico seu. E, tipo, porque as pessoas hoje, elas veem, tipo, inteligência artificial é o quê? É o ChatGPT, é o bagulho que gera imagem, sei lá, um LLM que... ChatGPT, já deu exemplo. Mas, tipo, algo assim muito, muito, muito grande, mas inteligência artificial não precisa ser essa parada tão enorme, né? Você começa com algoritmos de A estrela, por exemplo, para resolver cubo mágico, para resolver aqueles joguinhos de tipo falta que aquele lá com 9 peças e falta uma, você tem que acertar o desenho. Dá para fazer isso na inteligência artificial. Você tem, por exemplo, várias formas de agrupar, clusterizar dados. Você tem os SVM da vida, que é para separar dados em grupos. Você tem árvores de decisões. Tem tanta coisa em AI que dá para explorar, e todas têm assim, algum sentido prático, se você for a fundo. Por exemplo, sistemas de recomendação mesmo, você pode fazer sistemas de recomendação com contexto, usando só um banco de dados em inteligência artificial. Eu fiz um curso disso no mestrado, que foi bem interessante. Então, você tem, por exemplo, como que você vai definir se o usuário vai recomendar ou não? Você vai recomendar porque um outro usuário deu aquela mesma votação, ou você faz tipo um cosseno, que às vezes o usuário acha a mesma coisa, só que um usuário é mais feliz em dar ponto. Então, a avaliação de um usuário seria 4, mas do outro 3, mas o pensamento dele sobre aquele assunto ou aquela categoria de produtos é parecida. Então, você só ajusta isso, mas você consegue manter e ter uma previsão melhor sobre
como que aquele usuário vai pensar sobre aquilo, porque você está, tipo, associando ele com usuários que pensam mais parecido, em vez de, tipo, só com base no voto que ele deu. Uhum. Tipo, considerar mais informação do que apenas o voto, né? Legal. Eu só vou corrigir uma coisa que eu falei, não estudei inteligência artificial em si, eu estudei focado em redes neurais. Aí, porque eu sou bom em lógica, mas a minha matemática é uma bosta. Então, tipo, inteligência artificial é conta. É você fazer as contas do jeito certo ali. Aí, para isso, provavelmente eu precisaria de um acompanhamento mais sabe, tipo, ir para uma universidade, alguma coisa assim, para realmente pegar a coisa passinho por passinho. Aí eu resolvi, tipo, botei na cabeça que ia entender como que funcionava a rede neural, entendi, já não lembro mais como constrói mesmo, de fato, todos os detalhes, mas entendi. E aí era mais sobre a parte das redes neurais mesmo que eu quis dizer, tipo, ainda que às vezes a rede neural não é a melhor opção, provavelmente você tem um algoritmo que vai ser muito mais simples para você aplicar e tal, ainda assim você consegue pegar, treinar uma rede neural e ela vai minimamente responder alguma coisa, não um texto necessariamente, mas ela consegue te ajudar a fazer aquele processo que você quer. Então, tipo, isso que eu achei legal, mesmo que, às vezes, geralmente, não acaba sendo, tipo, sei lá, você tentar matar um mosquito com um míssil, mas ela dá conta, sabe? Tipo, você consegue treinar ela e ela entende o que você quer que seja feito. E aí, no sentido de coisa grande, coisa pequena, era meio que isso que eu quis dizer, tipo, não é necessariamente um chat GPT só que é uma rede neural, ou um Midjourney da vida, que os caras precisam de umas máquinas super foda lá para conseguir fazer alguma coisa. A gente consegue construir uma rede neural pequenininha para fazer uma coisa super específica e funciona. Tipo, trabalhar uma rede neural junto com um banco de dados embedded, eu acho que esse é o nome dele, né? Banco de dados vetoriais. Né? Vetoriais. E aí, tipo, com isso, você consegue uma parada que prevê os negócios focado nas informações que você tem lá. Então, tipo, eu achei bem legal, só que eu não me aprofundei na pesquisa em utilizar bancos de dados dessa forma, vetoriais e tal. E aí, por isso que eu perguntei sobre link, sobre coisa, já anotei esse link aqui que você mandou do Supabase. E vou dar uma pesquisadinha aqui boa. Tem coisa pra caramba aqui que a gente deixou de lição de casa aqui para. Não faltaram links, não. Bom, acho que é isso. Agradeço o convite aí. A gente que agradece a sua apresentação, foi muito boa. Igual eu falei, um monte de lição de casa aqui. E, tipo, fique à vontade para voltar quando quiser. Na verdade, o dono aqui é o novidade, né? Se tiver novidade, se oferece para vir. Daí vão tomar a frente aí, mas é exatamente isso. Os portos estão sempre abertos. O Gabriel já foi embora também, já ia mandar ele vir palestrar, mas ele fugiu. Quem quiser palestrar aí também, os portos estão sempre abertos. O Fausto também gosta de falar bastante. Eu falo muito, velho. Fausto, você tá me devendo a palestra de segurança. Vamos fazer aí, pô, vamos combinar aí. Pronto, marca aí, ô Biof. Marca aí. Vou marcar. E também quero deixar também, chamar o pessoal, dia 19 também, a gente vai ter uma outra palestra com o Gustavo Meira, que trabalha no iFood, ele vai falar sobre carteira digital, então, como que eles fizeram lá no iFood Benefícios, né, eu acho que talvez do dia 19 ele vai focar um pouco na Apple, eu acredito, explicar um pouco, tentar quebrar um pouco as pedras ali para quem quiser de repente, aplicar esse conhecimento, também colocar cartão aí na wallet e tal, né? O pessoal conseguiu fazer com o iFood Benefícios e ele vai trazer isso. Então, vai ter essa live do dia 17 do Flutter, e aí a gente vai fazer esse Meetup Extended aí no dia 19, então já fica o convite, tá lá no nosso meetup.com também, se inscrevam e venham também participar, ajudar a gente também. Manda link. Mandar. Essa daí me interessa, viu?
Essa daí dele me interessa muito. Então, eu quero que vocês venham também, com esses monte de perguntas que vocês fizeram aí, entendeu? Vamos interagir, foi muito bom hoje, agradeço muito todo mundo que fez parte. Obrigado. Eu prometo que pós a palestra do Paraguai, eu trago ela na versão extended para cá. Boa, já vou marcar para fevereiro você então, porque de janeiro nós já tem. Fechou, gente. Obrigado. Boa noite então para todo mundo. Boa noite, tchau. Obrigado, Rodrigo.